Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz. Tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem. Chegou, chegou o Carnaval, conhecida festa da carne, como é o significado do seu nome. Estava nesse dia pensando aqui em casa a respeito disso e vendo várias matérias a respeito do Carnaval, de tudo que desde ontem, sexta-feira, tem acontecido e resolvi, para aproveitar, reativar o meu canal pessoal falando a respeito do carnaval, de algumas coisas referentes ao carnaval e quero aqui chamar este vídeo de com a Bíblia nas mãos. Porque eu creio, meus irmãos, que a Bíblia tem respostas para todas as coisas. Eu quero iniciar com um texto do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 33, ele diz assim: Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Nós nos acostumamos, meus irmãos, a olhar muitas vezes para o carnaval apenas como uma festa popular, uma festa da cultura do brasileiro e também um período de, entre aspas, descanso para nós. Quando nós ou muitas pessoas viajam e aproveitam esse tempo então para descansar e ali renovar as suas baterias para o trabalho durante todo o ano. Aliás, alguns costumam dizer que o carnaval ele é ali uma introdução ao ano, né? Ele é um prefácio a todo ano, ou seja, o ano não começa enquanto não termina o carnaval. Mas eu quero aqui fazer, meus irmãos, algumas considerações a respeito dos perigos do carnaval e quero aqui me aproveitar do que o próprio carnavalesco, talvez aí um dos maiores carnavalescos do país, um dos maiores entendedores de carnaval do Brasil, chamado Milton Cunha, ele mesmo em uma palestra avisou, disse que o carnaval ele é da macumba. E eu quero aqui acrescentar que não é só da macumba, mas o carnaval também é pura sexualidade, pura idolatria à sexualidade humana. Mas eu quero aqui, voltando então ao assunto da macumba, próprias palavras de Milton Cunha, dizendo que, por exemplo, ali no sambódromo, na concentração das escolas de samba, antes delas entrarem para desfilar, elas começam ali uma batucada e diz ele neste vídeo que essa batucada nada mais é do que a abertura de um portal por onde todos os orixás vão passar e vão participar de todo aquele momento de desfile, daqueles metros em que aquela escola vai estar desfilando até o final. Então, das próprias palavras de Milton Cunha, ele diz que é aberto ali um portal para a vinda, a entrada dos orixás naquele desfile. Ou seja, meus irmãos, ali é uma espécie de uma procissão, uma idolatria aos orixás. E realmente, de fato, é o que temos acompanhado, principalmente nos últimos anos do Carnaval do Rio e de São Paulo, que de fato esse tema da espiritualidade, esse tema concernente a uma luta entre o bem e o mal, entre Satanás e Deus, tem sido colocado muito nos desfiles das escolas de samba. Então, as próprias palavras de Milton Cunha, o carnaval é macumba. E há ali então a abertura de um portal. É evidente, meus irmãos, que a questão da abertura de um portal não está registrado nas escrituras, mas o que está registrado nas escrituras são as questões referentes à invocação de espíritos, a tentativa de se fazer contato com o mundo espiritual, com os espíritos, ou seja, a invocação de espíritos que Deus, lá no Antigo Testamento,
considerava, portanto, um pecado, um dos pecados aí capitais, passíveis até mesmo de, de morte. Mas não só isso, meus irmãos, vi hoje também num podcast chamado Charla Podcast, um carnavalesco, um outro carnavalesco, dizendo que a cada batuque daqueles que é batucado ali durante a passagem da bateria de todas as escolas de samba, há ali a invocação de vários orixás. Ou seja, parece que Satanás nesse carnaval está se revelando, né? Está se colocando diante de nós ali, despido de toda sombra, despido ali, portanto, de toda roupagem. Ele está se colocando à nossa frente e ali então proclamando realmente o que acontece no carnaval. Não só isso, meus irmãos, se não bastasse essa invocação de espíritos, invocação de demônios, invocação, portanto, registrada por esses carnavalescos, nós ainda temos, meus irmãos, os tantos e tantos momentos de violência, de assalto, de brigas, de confusões que ocorrem nos blocos carnavalescos. E desde quinta-feira eu tenho observado, principalmente no Twitter, onde todas as coisas ali fluem, né? Onde ainda não tem muito filtro, então os vídeos são colocados ali para serem realmente vistos e expostos. Muitas brigas, muitas confusões em blocos. Ontem, por exemplo, acabado um bloco no centro do Rio de Janeiro, uma série de delinquentes invadiram aquele bloco e foram assaltando as pessoas, agredindo pessoas. Então essa, meus irmãos, é a realidade do carnaval. Nós, como cristãos, devemos entender que o carnaval não é, muito pelo contrário, não é um período para o nosso descanso. Carnaval é um período para estarmos muito mais ligados em Deus do que talvez em qualquer outro momento do nosso ano, qualquer outro momento dos nossos dias, levando-se em consideração que exatamente este período do carnaval é o período onde, de fato, os demônios estão fazendo a festa, os demônios estão destruindo vidas, os demônios estão ceifando vidas, estão, portanto, liberados e fazendo tudo aquilo que eles querem, até mesmo porque, meus irmãos, quando nós fazemos esse tipo de consideração, nós devemos observar aquilo, por exemplo, que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1. O apóstolo Paulo vai dizer que Deus, ele, no versículo 21 do capítulo 1 de Romanos, Paulo diz assim: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, e culcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. E aí vem a parte central do texto, que é o versículo 24, que ele diz: por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Não quero aqui entrar em detalhes desta palavra, mas quero dizer que Deus entregou estes homens às suas próprias concupiscências. Então é um momento em que Deus, de fato, deixa o homem no cumprimento das suas próprias concupiscências, dos desejos do seu coração. E aí então, meus irmãos, nós vemos, durante o período de carnaval, essa violência se multiplicar de uma forma que nós não costumamos ver em outros períodos do ano. E isso, meus irmãos, é evidente, é lógico, que você não vai ver na Globo News. O Globo News em nenhum momento vai te mostrar as brigas que existem no sambódromo, as mortes e os assaltos que tem ali do lado de fora do sambódromo. Não vai te mostrar pessoas drogadas durante o desfile das escolas. Não vai te mostrar pessoas endemoniadas durante os desfiles das escolas de samba e assim por diante. Mas a mensagem que eu quero deixar para você, diante de todo esse quadro de miséria da alma humana,
de degradação do coração do homem diante dessa festa da carne, dessa festa da macumba, dessa festa de invocação de espíritos, dessa festa idólatra, é que, meu irmão e minha irmã, agora é o momento em que nós recebemos as notícias dos bloquinhos de cristãos que vão para as ruas para evangelizar. E aí eu fico me perguntando, nós temos todo o ano para evangelizar. E justamente no momento do carnaval, justamente no momento em que Paulo nos dá o primeiro aviso que as más conversações corrompem os bons costumes, ou seja, nós expomos ou nos expomos ou expomos os nossos adolescentes, os nossos jovens da igreja a mulheres seminuas, a homens completamente bêbados e drogados e que não têm respeito pelas moças, não têm respeito pelas meninas. Nós colocamos eles dentro deste quadro de degradação, ou seja, expondo os nossos jovens a essas iniquidades, a esses pecados. Não só isso, meus irmãos, eu quero aqui ainda trazer para vocês aquilo que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10. Ele vai nos dizer, falar sobre a idolatria. O cristão deve fugir da idolatria. Ele diz assim no versículo 14: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é o da comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos de um único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Ele completa: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos, acaso, mais fortes do que ele? Meus irmãos, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer é, de qualquer forma, de qualquer maneira, ainda que seja de forma boa, ainda que você queira fazer o bem, não se associe a demônios. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que o povo de Deus não deve participar das festas pagãs, o povo de Deus não deve ter participação nas festas do mundo. Paulo, então, está nos dando um recado aqui claro. Para que eu vou montar na minha igreja um bloquinho de carnaval para evangelizar? Eu estou ali, meu irmão e minha irmã, ainda que seja com as melhores das boas vontades, ainda que seja para algo que no meu coração seria muito bom para a igreja, que talvez até consigamos ali alcançar o coração de alguém através das Escrituras, ainda que seja com todas as boas intenções, meus irmãos, Paulo nos adverte: não participe, não vos associeis. A igreja não precisa de bloquinho de carnaval para evangelizar. A igreja não precisa participar do carnaval para evangelizar. Repito, temos todo um ano pela frente para evangelizar as pessoas. E estas mesmas pessoas que estão ali matando-se, estão ali violentando o seu próprio corpo, violentando a sua própria saúde mental no meio daqueles demônios, elas terão outras oportunidades de você evangelizá-las em outro período do ano. Portanto, meu irmão, minha irmã, com a Bíblia nas mãos, nós vemos que o carnaval é um momento em que a igreja tem que estar orando, pedindo ao Senhor para que tenha misericórdia destas vidas que estão lá afundadas nesse tremedal de lama e estão entregues aos demônios. Oremos, jejuemos e roguemos ao Senhor para que essa festa no nosso país tenha um fim, para que ela acabe, seja destruída e Satanás seja destronado desse trono que se tornou o carnaval, o trono do mal, maligno e pérfido. Que Deus nos ajude e nos abençoe rica e abundantemente.